A palavra de Deus hoje diz algo muito sério para cada um de nós. No versículo 5 do capítulo 27 de Eclesiástico, na primeira leitura, o autor afirma dizendo: os defeitos do ser humano, do homem, da mulher, aparecem no seu falar. Os defeitos aparecem no seu falar. Nós podemos conhecer os defeitos de alguém quando ela abre a boca. Por exemplo, uma pessoa invejosa, quando ela começa a falar mal de alguém, quando ela começa a colocar defeito, mesmo nas coisas mais perfeitas de alguém, logo a gente descobre, essa pessoa está com inveja. Essa pessoa é invejosa. Coloca defeito em tudo. Nada presta daquela pessoa, porque ela está com interesse. Uma pessoa ciumenta, a gente descobre logo quando ela é ciumenta. Quando ela fala, tem sentimento de possessão, de apego, quer as pessoas para si, controlar tudo. Um ciúme sem limites. Não confia em ninguém. Quando ela começa a falar, a gente descobre, ciumenta essa mulher, esse homem é ciumento. Uma pessoa egoísta, só pensa nela mesma, busca seus próprios interesses, faz de tudo para colocar o outro lá para baixo. Quando ela começa a falar, logo descobrimos, essa pessoa aí é interesseira, só quer as coisas para si. Veja, quando a pessoa fala, ela vai revelando seus defeitos, sua paciência. Às vezes, diante de uma situação, de uma realidade da vida, ela não aguenta, aí logo começa a dar alfinetadas, começa a dar indiretas, começa a soltar aquilo que não deve, a impaciência. E assim aquilo que a gente vai falando, vai revelando os nossos defeitos, vai revelando as nossas malícias, vai revelando os nossos julgamentos, as nossas mágoas. Quando não temos coragem de falar para o outro, soltamos indiretas. Nas redes sociais hoje, o que você mais vê são indiretas. Diante de uma insatisfação ou outra, logo coloca lá nos stories, ou logo publica algo lá no Facebook, jogando as indiretas. Ele vai ver, ela vai ver, vai perceber que é com ela. Não tem coragem de falar. Por isso a palavra de Deus nos diz que no muito falar não faltará pecado. E para isso é para que tenhamos prudência, cautela nas coisas. Quando os defeitos vão aparecendo, as maldades vão aparecendo. Por isso a importância de tomarmos cuidados com relação à nossa língua. São Tiago vai dizer na sua carta que a língua é um veneno mortífero que é capaz de destruir o ser humano. E é verdade. Aí no livro do Eclesiástico hoje vai dizer, o homem é provado em sua conversa. Ou seja, para você conhecer alguém, é preciso que você ouça.
Quando você escuta, você sabe quando aquela pessoa está falando a verdade ou não. Você sabe quando ela está mentindo. Tudo isso no falar. No falar. Se a pessoa não fala, nós nunca iremos saber o que está se passando. Por isso, às vezes dizemos assim: olha, fulana ali, calada demais. E nesses calados, nesses silenciosos, cuidado, são os mais perigosos. Você não sabe, não se dar a conhecer. A pessoa logo quando vai falando, vai se revelando. Aí você vai dizendo, logo já sabe. Olha, aquela pessoa ali não posso confiar isso, aquilo, outro. Não é de confiança, né? Por isso Jesus no Evangelho hoje diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se tiver cheio de coisas boas, então proclamará, falará coisas boas. Mas se tiver cheio de coisas ruins, é claro que vai produzir coisas ruins. Não tem como, não tem como, né? E a palavra de Deus ainda insiste mais: não elogies a ninguém antes de ouvi-lo. Isso é a pura verdade. Quem é que mais nos conhece? Aí você pode dizer: Deus é que nos conhece, certo? Não temos dúvida disso. Ele sabe tudo o que se passa dentro de nós. Tudo. Mas quem mais nos conhece? Aqueles que convivem conosco. Aqueles que moram, aqueles que é com quem a gente conversa mais. Eu pouco conheço os que estão aqui. Eu sei quem são, mas eu não sei, não conheço. Agora, na medida que a pessoa vai falando, aí eu vou passando a conhecer daquela pessoa. As suas atitudes, seus comportamentos, né? As suas bondades, mas também as suas coisas que não são legais. Eu vou descobrindo. Né? Dentro de casa, todos nos conhecem. Todos sabem quem somos. Porque em casa nós falamos o que nós queremos. Ninguém filtra absolutamente nada. O que vem você solta. Por isso, muitas das vezes também, por falarmos tanto, por não termos o cuidado com falar, muitas das vezes também machucamos mais, ferimos mais. E nesse sentido a palavra de Deus nos diz, hoje, no Evangelho de São Lucas, nos faz algumas recomendações importantes para o nosso crescimento humano e espiritual. Tudo que nós desejarmos das pessoas com quem nós nos relacionamos deverá ser regra, não para elas, mas para nós. Porque ninguém é mestre, ninguém é senhor de ninguém. Ninguém. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos as nossas mazelas. Todos. Não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém santo. Ninguém. Na face dessa terra, ninguém é santo. Nós buscamos, olhando para aquele que é santo, querendo nos aproximar dele. Mas ninguém é santo. Por isso Jesus diz: como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para que esteja na luz e assim possas ajudar o teu irmão. Mas não seja hipócrita.
É preciso primeiramente olhar para dentro de nós mesmos. Antes de querer fazer isso, ficar apontando o dedo. Antes de querermos julgarmos, antes de querermos condenarmos os outros. A ninguém foi dado o direito de julgar, de condenar ninguém. Quem sou eu? A palavra de Deus em Mateus vai dizer: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem é que não tem? Todos nós temos. Aquele que julga muito os outros é porque olha pouco para dentro de si mesmo. Olhe mais para dentro de você. Antes de querer somente atirar as pedras. Isso é ato de humildade. Isso é ser humilde. Você sabe quem você é. Por isso você não vai ficar falando asneira por aí, julgando, querendo ser o bonzinho, a boazinha, o perfeito. Não tem. Como você pode apontar o dedo para o outro, se você às vezes faz coisas tão piores? A ninguém foi dado esse direito. Nós não temos o direito de acusar ninguém. Ninguém. Somente um pode nos julgar, nos condenar. Somente Deus. Porque Ele é santo. Nele não há mancha. Nele não há pecado. Por isso só Deus pode nos julgar. Mas ninguém. Às vezes você não comete pecado em atos. Você não faz em atos. Mas você comete em pensamentos. Você não trai em atos, mas trai em pensamentos. Às vezes você traz no seu coração sentimentos que você nunca se libertou. As paixões platônicas, como se diz. Às vezes o desejo de alguém, de ter alguém, você nunca libertou. Não faz em ato, mas está aqui no coração. Por isso, não critique no outro aquilo que você tem. Às vezes você tem pensamentos pornográficos. Está aqui, ó. Se for casado, está em pecado. Está em pecado. Por isso Jesus começa dizendo no Evangelho: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Né? Porque não nos compete a nenhum de nós. E aí no finalzinho Jesus diz: não existe árvore boa que dê frutos ruins. Não existe árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Você conhece as pessoas por suas palavras e atitudes. É assim que você conhece o outro. No seu falar, no seu agir, você vai conhecendo. E aqui a palavra de Deus vai nos dedicando a necessidade de voltarmos sempre para Ele, reconhecendo. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Um pé de limão nunca vai dar uma laranja adocicada. Nunca. Um cacto nunca vai dar uma uva.
Não. Cada um tem uma natureza própria. E por isso que a gente precisa se reconhecer. Reconhecendo, mas trabalhando, pedindo a Deus para ir nos purificando, nos libertando, para sermos pessoas melhores. Seja melhor. Peçamos ao Senhor hoje que nos purifique os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, para que nos ajude a tirar os nossos ciscos, tirar as nossas cegueiras, as traves dos nossos olhos. Peçamos a Ele. Ora, isso aqui eu sei, isso aqui é um mal em mim, e eu preciso trabalhar isso. E cada um sabe. Ninguém venha dizer que não tem algo que precisa melhorar. Todos nós temos algo, muito ou pouco. E aquele pouco que você acha que até que não faz mal, faz mal. Melhore. Trabalhe. Se é fofoqueiro, trabalhe a língua. Se é malicioso, trabalhe. Se é ciumento, ciumenta, trabalhe o seu ciúme, que é o mal, que às vezes atrapalha dentro da sua casa o seu relacionamento com seu esposo. E tantas outras coisas que a gente tem e que a gente sabe que tem. Mas o espinho só vai apertar se eu não trabalhar. Tem coisas que a gente precisa lutar constantemente para não fazer o mal, que é a mim. O mal que eu faço não é o outro, é a mim. A mim mesmo, primeiramente a mim. Portanto, peçamos hoje ao Senhor, nos aproximando da semana da quaresma, que começa a partir de quarta, para que nos ajude a nos purificarmos, a sermos pessoas mais sensíveis, de agir com maior caridade, com maior misericórdia, trabalhando tudo aquilo que não é bom dentro de cada um de nós. É isso que o Senhor espera e quer de cada um de nós. Que não alimentemos o pecado, mas que possamos nos livrar cada vez mais do pecado, para nos aproximar cada vez mais dele, e aí sermos santos, perfeitos como ele é santo, vencendo o mal que há em nós, que é o pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.